Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Essa é a 27ª live do canal Encontro com Você, na nossa hashtag do autocontato, a hashtag é autocontato.treinamento. A nossa proposta aqui é sempre levar para carreiras, para empresas, para os profissionais que buscam um aumento de consciência, que almejam, né, algo na sua carreira, que almejam buscar, refletir, questionar e ter ideias sobre a sua vida profissional, pessoal, né? Aqui estamos aqui servimos, a quem servimos e mais do que tudo refletir sobre nós, né? Para servir ao outro. A proposta, eu sempre nunca falo de mim, mas a ideia é eu falar hoje um pouquinho, né? Eu sou consultora especialista em Customer Services e ontem eu postei um artigo sobre Customer Services, sobre empresas que falam sobre estratégias de experiências do cliente, estratégias de Customer Experience, alguns departamentos estão montando e o meu trabalho justamente é estudar esse comportamento, tanto do consumidor como das pessoas que servem este consumidor, como elas vivem, como é o comportamento deste cliente e ajudar as empresas a entender melhor o comportamento e, mais do que entender, atender, né? Atender com excelência, atender com respeito, atender com integridade esses consumidores, compreendendo a hora da verdade, a hora da necessidade que eles têm alguma situação de anomalia, né? Descobrir quem são os ofensores, descobrir quais são os vulgarmente nós chamamos de problemas, eu sempre corrijo isso, mas ver quais as dificuldades que a empresa enfrenta em processos, pessoas ou tecnologia ou infraestrutura, enfim. Então esse é um pouco do meu trabalho. Eu também sou Master Coach, sou psicóloga, trabalho aí mais de 30 anos no mercado, buscando entender e conhecer o mundo que a gente vive. Afinal de contas, né, nas gerações diversas que eu já vivenciei, estou vivenciando que assim como as gerações do iPhone, né, que começou em 2007, a cada década nós descobrimos novos métodos de viver, de experiências que os clientes querem adquirir, produtos que querem adquirir. E esse post me chamou a atenção, né, falando um pouco dessa minha vivência, me ficou questionando sobre o aumento de mais de 100% em e-commerce, né, na pandemia. E as lojas de varejo, aí segundo os artigos até da McKinsey, Pricewaterhouse, do Brasil, bateram mais que 100%, né, de consumo. E até porque nós estávamos, né, estamos ainda, né, vigilantes com relação à pandemia, ainda reservados em casa, tomando precauções muitas vezes para quem pode, não é privilégio de todo mundo, na verdade de uma minoria de ficar em casa. E esse crescimento se tornou absurdo e o estudo, é claro, ele é estratégico, se realizou em 3 meses a empresas, tecnologias como o chatbot, o WhatsApp que liberou pagamentos e-commerce para algumas entidades, algumas instituições pequenas ainda, poucas ainda, pequenas nada, poucas ainda. O Pix, né, o crescimento de novembro para cá de pagamentos pelo Pix, enfim, e outros voice assistentes que estão vindo ainda para o futuro. E isso chama atenção porque o consumo ele começa a ter um grau, né, de necessidade, sim, da gente ter este consumo online, mas também de não se tornar o próprio produto, né? Porque os algoritmos eles adiantam, eles antecipam até aquilo que eu não tenho desejo de consumir. Eu li um artigo que tem algumas empresas chinesas que mandam para casa do cliente uma televisão sem eles pedirem, saberem que eles necessitam, para que eles precisam, eles vão pedir em algum momento esses produtos e eles se antecipam. E caso o cliente não queira, não deseja, ele simplesmente devolve essa televisão.
muito interessante, né? Porque é aquilo que você nem pensava, mas você se torna aí um produto, né, desses algoritmos que já sabe aquilo que você quer, aquilo que você gosta de ler. Basta você clicar em algum produto e você vai ser seguido aí nos cookies da vida, de todas as demandas, todas as necessidades, já sabem quem você é. Antes de você mesmo dar uma googada no seu nome, o Google já tem toda a sua ficha de todos os seus, né, desejos, as suas ansiedades. Mas como nós não formarmos parte de ser esse shopper, né, esse consumo, esse produto de consumo, e sim interagir desses produtos. Eu vi uma frase muito interessante, né, onde ele falava assim: as mudanças positivas, né, para a vida, para a sociedade, ela requer um protagonismo muito grande dos clientes e das empresas, né, para que a gente possa trabalhar de uma forma inteligente, com uma inteligência coletiva, para irradiar a melhorias, né, irradiar ideias que sejam importantes, que sejam relevantes para nós. Então, como eu vou consumir, no caso de práticas sustentáveis, de consumir objetos e não ter um contágio emocional digital? Né? Como é que eu não vou ser sequestrada por esse contágio emocional digital? Que é uma prática onde eu vou consumindo produtos que eu nem sei exatamente quais são as minhas necessidades ou a minha identidade, né? Mas eu consumo porque outras pessoas que eu considero interessantes, de sucesso, elas consomem esses produtos, mas esses objetos de desejo, e muitas vezes eu mesma vou acabar consumindo, vou acabar utilizando coisas que eu não sei muito bem para quê. Porque com a ausência do contato, eu acabo não tendo experiências sobre a minha atuação, a minha ação no mundo. E com essa pouca interação, eu vou me perdendo, eu posso me perder, eu posso não entender, eu posso não saber muito quem eu sou, quem eu estou, quais são os meus desejos. E me tornar um produto desses desejos que eu vejo os outros querem, que os outros querem, ou que tem um poder de consumo, e que na maioria, na grande parte, né, para não dizer que na grande parte, eles estão fazendo uma grande propaganda da sua marca. Essas pessoas são pagas, né, para postar roupas, os objetos, o que eu vejo, né, nos históricos, o que eu vejo, o que eu leio e que eu identifico das empresas que trabalham em desenvolver esses algoritmos para ter uma presteza, uma assertividade na venda do produto, ela serve para sequestrar, né, para ser uma grande armadilha às vezes no consumidor, e nós nos tornarmos pessoas até robóticas, né, na nossa essência, no nosso desejo. E isso me chamou a atenção porque, ao mesmo tempo que é curioso, as formas de pagamento de forma sustentável, e até hoje em dia por precaução, por uma necessidade da gente preservar a saúde e, claro, poder se locomover realmente quem precisa, quem necessita, ou as demandas onde a empresa já voltaram com muita, às vezes, cautela, algumas, né, que eu presto serviço, 100% das empresas que eu presto serviço, curiosamente, estão se servindo da cautela e tentando ainda reter cada colaborador, funcionário, dê o nome que você, né, tem aí, no seu home office, ou ainda nessa clausura ainda possível dentro das suas casas. Mas quem não pode, né, deixa, né, essas pessoas têm que ser expostas, e muitas vezes nós não vamos ter essa experiência, né? Nós não vamos ter, a gente vai perdendo. Então, qual o cuidado que nós temos que ter nessa interação humana, onde a gente não é consumida, né, por esse contágio, e que a gente consiga elaborar, esse tempo de clausura, esse tempo de
de ter que estar em casa, né, 100% do tempo, porque nós somos tão acostumados à agitação, que isso pode nos entediar. Mas como é que eu posso tornar instigante esses sentimentos? Como é que eu posso tornar instigante aquilo que eu faço um objeto de prazer, de servir ao outro? Se eu não estou consumindo o produto, eu vendo este produto, eu me relaciono com as pessoas, e qual forma de relação que eu vou fazer com que essa experiência seja a mais respeitosa possível. Então nós, como profissionais, ou estando no papel de, né, empresas que trabalham com profissionais que sejam responsáveis, sustentavelmente responsáveis por atender estes clientes, como é que eu vendo esses determinados produtos e serviços, e mais do que tudo, como eu respeito esses clientes na hora das suas necessidades de venda, de se apropriar de um produto realmente que precisa alavancar os negócios, mas que, sobretudo, possa respeitar o desejo desses clientes, conhecer esses clientes, ter experiências positivas que façam com que eles se sintam privilegiados, se sintam respeitados. E isso, as empresas, elas têm alguns pilares, né? Algumas empresas de grandes consultorias como a McKinsey têm feito o score, o indicador de NPS, né? O Net Promoter Score, aonde você tem qual é a relevância da sua empresa, e as empresas estão fazendo ao contrário, com esses algoritmos trabalhando violentamente, né, para esses consumidores. Elas começam a olhar quais os pilares que os consumidores estão se endereçando esses sentimentos. E um dos pilares é a lealdade, né? Quais empresas e marcas que respeitam, que não tem trabalho infantil, que respeitam, né, a sustentabilidade, tanto social, a sustentabilidade, né, da biosfera, da nossa, né, da biotecnologia. Quais as empresas que são responsáveis por manter e por não lesar este planeta, não lesar as pessoas que nele vivem. Então, alguns pilares, os consumidores, né, os contribuintes, eles começam a questionar, né, quais são os retornos que ele tem, né, em detrimento de investimento, investir seu dinheiro com essas empresas. Então, uma empresa que ela privilegia não só a venda, mas que ela se respalde não só nas suas metas, resultados, mas os resultados onde ela satisfaz o pilar deste consumidor. Então eu preciso entender quem é este consumidor, qual o perfil, o que ele valoriza, e mais do que, sobretudo, entender o que bem que ele está dando retorno, né, para essa sociedade, para este local. Eu trabalho há muitos anos em empresas de Goiânia, aonde tem eu prestei serviço para várias empresas de construção incorporadora. E era muito interessante que no tempo que eu trabalhei lá, mais intensamente quando nós fazíamos, né, visitas presenciais, elas próprias empresas, elas construíam muito, né? É uma cidade que tem grande taxa de crescimento, de consumo, pessoas com grau de compra, de poder de compra muito grande. E ela retornava para a cidade com grandes parques, né, renovando a cidade com limpeza, tornando sustentável a vida, né, dando retorno à cidade, praças, para contribuir retorno dos imóveis, né, que ela produzia. E são empresas que, é claro, tem sempre a opção do consumidor de como ele quer viver a vida, mas de, sobretudo, que as empresas e as pessoas que vendem, né, nós temos o papel de vendedor sempre, ter um papel de responsabilidade, né, de criar produtos, de criar serviços, de criar ideias, de criar
né, de sentimentos, de virtudes que possam contribuir para o universo que a gente vive. Não adianta a gente falar em vamos fazer grandes eventos, né, de temperança, de bondade para o mundo, se nós, ao vendermos um produto, nós queremos o consumo desenfreado, nós estimulamos a compra, né, sem propriedade, a compra inadequada, a compra a todo custo, marcas que nem sempre elas respeitam esses patamares, essa individualidade do ser humano. Mas nós, sobretudo, também questionar e relativizar, né, o produto às necessidades que nós temos. Fazer sempre um consumo onde a gente possa crescer essa cadeia de valor, a cadeia de valor com respeito ao meio ambiente, né? Se eu consumo a água, será que eu necessito estar, né, 1 hora, né, num banho? Eu sempre brinco, faço uma brincadeira com a administração do tempo, né? O quanto que eu posso economizar de 1 hora para 10 minutos, né, a menos. Um banho, por exemplo, eu consumo carne que consome 80% da água do planeta, que nós somos nós, né? Mas se eu consumo carne todos os dias, eu poder consumir 3 vezes por semana, enfim. São pequenas mudanças também no nosso comportamento, onde se nós desejamos um mundo melhor, eu preciso começar, por exemplo, a reciclar o meu lixo, né? Eu posso cuidar, ao invés de se preocupar com a África, de grandes questões, às vezes, que eu não tenho poder de estar, né, presencialmente, mas que eu possa consumir, eu possa iniciar por mim mesma a restringir, né, o meu consumo. Trocar, muitas vezes, eu sou casada, mas não tenho filhos, eu troquei eu não dirijo mais, optei por não ter carro, em grande parte de ouvir, pelo menos aí, desde 2006, né, nós não temos mais estradas o suficiente. E eu pensei, puxa, como eu sou uma pessoa que eu posso, né, eu tenho grande energia, eu tenho dinamismo, procuro ser uma atleta, né? Não digo que eu sou atleta, apesar de treinar bastante, eu busco ter um porte atlético, uma saúde integrada para que eu possa optar, por exemplo, a não ter carro. Mas e quem pode? Será que eu posso trocar 7 dias, né, por semana por 3, 4 vezes? É claro, eu não estou falando, não estou indicando que alguém faça isso, mas será que é possível eu trocar? Então são pequenas ações onde nós podemos ter grandes intervenções, sim, na humanidade. Nós podemos ter grande intervenção na sustentabilidade ambiental, na nossa emocional, inclusive, né? Mas cuidado com os julgamentos, o cuidado com ter práticas aonde eu não sou a pessoa que atua para ter essa inteligência coletiva, né? E ser inteligente coletivamente é usar com propriedade, né? Usar e divulgar os produtos com propriedade de forma adequada ao uso, né? Sem omitir, sem mentir, manter a ética acima de tudo. E quando houver algum problema, houver alguma anomalia, alguma situação de desconforto com o seu consumidor, com o seu contribuinte, poder ter todo o prazer, toda a paciência, né, para explicar, para orientar, para aprender sobre tudo, sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre os seus procedimentos, as políticas, as leis que regem o seu mercado, o seu negócio. Isso é você ter identidade, é formar uma identidade, uma consciência, né, para que você não se torne um produto, não se torne um robô, né? Apenas os algoritmos estão aí porque surgiu essa necessidade e isso ajuda as nossas vidas, mas você aplicar aplicativos para ligar a luz, aplicativos para ligar a banheira, aplicativos para acionar, né, qualquer produto que um toque de um dedo você possa fazer,
eu acredito que isso pode não ser sustentável financeiramente na sua conta, né? Quando nós consumimos aí produtos, apps infinitos a um valor, né, baratinho de R$ 50 por mês, né? Nós não podemos esquecer aí dessa conta vezes 12, né, que dá mais de R$ 600 por ano, que poderia fazer uma viagem, desfrutar com a família, né, um lindo final de semana num lugar bacana, onde as relações sociais são importantes. Porque se a gente usar esse nosso consumo por uma roda viva, talvez a gente vive aí o mito de Sísifo, de Albert Camus, né, que ele é um grande teórico de 1940. Ele escreve o livro sobre o mito do Sísifo, que rola a pedra para cima, né, infinitamente, vai rolando a pedra, e essa pedra cai, e ele volta a pegar a pedra, e que a nossa vida, e ele faz uma analogia com a nossa vida, que a nossa vida não se torne, né, essa pedra gigante que você vai subindo sem propósito, né, como eu trouxe um pouco na semana passada, né, da apatia, para que a apatia, 2 semanas atrás, na verdade, que a apatia não nos visite, para não tornar robótico, para tornar a nossa vida com sentimentos e gosto, né? É claro que nós estamos muito no mundo ainda das sensações. Falar de sentimentos, ainda a nossa humanidade, ela não está ainda tão desenvolvida, né? Isso segundo a minha crença, claro, né? Para sentimentos, mas nós temos essas sensações, já é um início de desenvolvimento da humanidade, sensações de gosto, sensações de prazer, sensações de estar, né, ter alguns objetos de amor, né, seja ele até de querer para tornar a nossa vida melhor, ou objetos de amor, né, com outro ser que nós estamos ainda em desenvolvimento. Mas que a gente ainda possa não perder essa humanidade, não perder esses sentimentos. Né? Eu assisti um livro, né? Eu assisti um vídeo, um filme, né? Que chama-se O Doador de Memórias, com a Mary Streep. E ela tem uma frase que ela fala de que quando as pessoas têm liberdade, né, para fazer o que fazem, nós temos que tomar cuidado e restringir essa liberdade. E isso muito fala do quanto que nós refreamos, né? Nós não refreamos a nossa vontade, o nosso desejo, das nossas sensações, do nosso desenvolvimento. E no filme ela restringe isso, tirando todo o sentimento de humanidade, tirando e transformando as pessoas de uma forma autômata, onde elas não sabem nem o porquê que elas estão fazendo o que fazem. Elas não vivem nem dor, nem sofrimento, nem alegria. Elas só vão tornando um ritmo. E ela, não vou dar spoiler, né? Tem uma situação onde essa sociedade consegue restringir os sentimentos, mas é muito do que a gente tem que usufruir da liberdade, mas com toda a dor, com toda a alegria, com todo o sentimento, purificando, transformando esses sentimentos de uma forma não dolorosa, onde a gente vai amargar o resto da vida sofrendo, mas que a gente... E também que não se torne robótico, apático, né? Mas que a gente torne a nossa vida instigante, curiosa. Por que acontece isso? Claro, não no calor do acontecimento, mas depois que a gente possa refletir, né, com mais serenidade, tranquilidade, do que eu sirvo a esse mundo, né? E para quem eu sirvo esse mundo. Então que a gente possa aí refletir, quis deixar aqui refletir um pouco sobre esta humanidade, sobre esta experiência, que vocês contem, né, também o quanto que nossa cautela em não se tornar um consumo, né, um produto deste nosso consumo, e sim a gente poder agir, a gente poder transformar com ideias, com experiências positivas, mas só com a reunião de empresas e clientes, né, como protagonismo nosso, como consumidores e empresas, que a gente pode criar essa inteligência coletiva,
né? E isso gostaria que a gente refletisse bastante, essa responsabilidade que nós utilizamos, e mais do que a responsabilidade, né, ter o respeito. O consumidor, segundo os diagnósticos, né, os futuristas, né, e o prognóstico aí para até 2024 de todas a robotização, né, as inteligências artificiais tomarem conta. E muito eu me acautelo com esses números, que existe um teórico, Dr. Martin Seligman, que estuda psicologia positiva há mais de 40 anos. Ele fala que até 2045, se a gente não tomar cuidado em desenvolver esses nossos sentimentos e acordar realmente, ter uma vida mais acordada, mais desperta, né, com protagonismo mesmo, com atuação, né, dentro das possibilidades, nós teremos aí 80% da humanidade com depressão. E o próprio autor, né, Alberto Camus, ele fala sobre o suicídio, né, sobre a ideia absurda de viver uma vida e a vida ter sentido, né, ele fala também nisso, a vida ter sentido. A vida, ela não tem muito sentido, não adianta a gente buscar sentido, buscar o porquê que eu estou aqui. Eu posso simplesmente viver o melhor que eu posso, o melhor que eu posso esticar a mão, o melhor que eu posso contribuir para o outro, contribuir para um próximo mais próximo, aquilo que é de melhor. Né? Cuidado, né, em buscar, né, um sentido. Eu posso ter alguns propósitos, sim, propósito de fazer melhor, de me aperfeiçoar. Um grande propósito na vida é eu me preocupar comigo mesma no sentido de me tornar melhor, né? Antes de querer que o outro melhore, eu ser a transformação que eu preciso, que eu desejo, que eu quero para o mundo, não só para mim, mas para os futuros, né? Para quem vai estar aí depois de mim. Que é por isso que eu estou aqui, porque alguém quis fazer este mundo melhor, né? Que alguém fez, né, este mundo algo mais adequado, mais feliz, buscou de alguma forma melhorar. Então que eu possa também refletir. E se eu fizer isso, já vou transformar, vou ter uma grande mudança neste mundo. Muito obrigada aí pela gentileza, pela delicadeza de acompanhar. Quem puder, salve, compartilhe, comente o que você achou sobre a live, o que você pensa sobre estas mudanças, aquilo que você pode fazer para melhorar, né? E para não ser esse objeto aí robotizado do mundo. Muito obrigada. Se precisar, quiser uma sugestão, né, de literatura, alguma orientação profissional, eu estou no canal do Instagram, nas principais mídias sociais, no canal Encontro com Você, e é um prazer receber vocês, ouvir vocês. Pode me mandar um WhatsApp em qualquer momento que vocês desejarem. Um grande abraço e até a próxima.